Carlos Gomes. Uma breve biografia. Antônio Carlos Gomes foi um dos maiores compositores brasileiros do século XIX e o único a alcançar prestígio internacional no mundo da ópera. Dominado por italianos, franceses e alemães, sua obra mais famosa, o Guarani, tornou-se um símbolo da música erudita nacional e até hoje é lembrada por seu caráter grandioso e pela fusão entre influências europeias e temas brasileiros. Mas a vida de Carlos Gomes não foi marcada apenas pelo sucesso. Sua trajetória inclui obstáculos financeiros, crises políticas, mudanças culturais e conflitos internos que o levaram da glória nas cortes europeias a um fim de vida marcado por dificuldades. Nascido em Campinas, São Paulo, em uma época em que o Brasil ainda era um império escravocrata, Carlos Gomes construiu uma carreira que o levou aos palcos mais prestigiados da Europa, incluindo o Teatro alla Scala de Milão, onde estreou obras aclamadas pela crítica. Ao mesmo tempo, manteve uma ligação forte com sua terra natal e buscou, em diversas ocasiões, inserir temas nacionais em suas composições. Esta biografia detalha a vida de Antônio Carlos Gomes desde seus primeiros anos em Campinas até sua morte em 1896, explorando sua formação musical, ascensão, dificuldades e legado. Antônio Carlos Gomes nasceu em 11 de julho de 1836, em Campinas, província de São Paulo, então parte do Império do Brasil. Era o 10º filho de Manuel José Gomes, mestre de música, e de Fabiana Maria Jaguari Cardoso. Seu pai, conhecido como Maneco Músico, era figura central na vida cultural da cidade. Organista, regente e professor, Manuel José transmitiu aos filhos o gosto pela música. Carlos cresceu em um ambiente impregnado de sons, aprendendo desde cedo noções de teoria musical, canto e instrumentos. A infância de Carlos Gomes foi simples, marcada por uma vida interiorana, mas repleta de experiências musicais. Ele tocava com os irmãos nas apresentações da banda local e em festas religiosas. Desde cedo mostrou talento especial para o canto e para a composição. Com cerca de 15 anos, já escrevia pequenas peças e ajudava o pai na instrução musical dos mais jovens. A Campinas da época era uma cidade de economia agrícola, com uma elite ligada ao café. As apresentações musicais tinham forte caráter religioso e comunitário, e a formação de músicos passava, em grande parte, pelas atividades das igrejas. Foi nesse contexto que Carlos Gomes se destacou como promessa local. Em 1859, decidido a seguir carreira musical, ele partiu para o Rio de Janeiro, então capital do Império, onde buscaria aperfeiçoar seus estudos. Ao chegar ao Rio de Janeiro, Carlos Gomes encontrou uma cidade vibrante culturalmente, influenciada pela corte de Dom Pedro II, que incentivava as artes. Instalou-se na casa do irmão José Pedro de Santillana Gomes, também músico, que o ajudou a se integrar no meio musical. Carlos ingressou no Conservatório de Música do Rio de Janeiro, estudando sob a orientação de mestres, como Francisco Manuel da Silva, autor do Hino Nacional. Nesse período, compôs modinhas e peças religiosas, ganhando visibilidade. Em 1861, apresentou sua primeira ópera, A Noite do Castelo, no Teatro Lírico Fluminense. A obra, com libreto de Antônio José Fernandes dos Reis, foi muito bem recebida e lhe valeu elogios da crítica e da corte. 2 anos depois, em 1863, estreou Joana de Flandres, consolidando sua reputação como compositor promissor. O sucesso despertou o interesse de Dom Pedro II, que ofereceu a Carlos Gomes uma bolsa de estudos para aperfeiçoar-se na Europa, destino inevitável para um músico erudito da época que quisesse reconhecimento internacional. Em 1863, Carlos Gomes embarcou para a Itália, Centro Mundial da Ópera. Instalou-se em Milão e ingressou no Conservatório de Milão, onde estudou composição com Lauro Rossi, maestro e pedagogo respeitado. A adaptação não foi fácil além do idioma. Havia o desafio de se inserir em um ambiente altamente competitivo, dominado por tradições e por compositores locais. Mesmo assim, Carlos Gomes destacou-se rapidamente. Sua base sólida de teoria musical, aliada a um talento melódico marcante, agradou aos mestres italianos. Durante esse período, absorveu o estilo lírico do bel canto e a estrutura dramática da ópera italiana. Concluiu o curso em 1866 e logo começou a trabalhar em sua primeira grande ópera a ser apresentada na Itália, o Guarani, inspirada no romance de José de Alencar. A estreia de O Guarani ocorreu em 19 de março de 1870, no Teatro alla Scala de Milão, com enorme sucesso. A ópera, cantada em italiano, trazia elementos exóticos para o público europeu, incluindo ambientação no Brasil colonial e alusões a melodias indígenas. A recepção foi entusiástica. A obra foi encenada em várias cidades italianas e rapidamente ganhou versões em outros países. O sucesso fez de Carlos Gomes
uma figura respeitada no meio operístico europeu. Dom Pedro II, orgulhoso, continuou a apoiá-lo e promoveu apresentações da obra no Brasil, onde a ópera foi recebida como símbolo de identidade nacional. Durante essa fase, Carlos Gomes consolidou-se como o primeiro compositor não europeu a ter uma ópera encenada na Scala, feito raríssimo e ainda sem paralelo para um brasileiro. Após o Guarani, Carlos Gomes compôs outras óperas de destaque, como Fosca 1873, uma obra de caráter sombrio e dramático, que enfrentou resistência inicial, mas acabou conquistando público e crítica após revisões. Em 1874, estreou o Salvator Rosa, baseada na vida do pintor e revolucionário italiano, que teve boa recepção. Nesse período, Carlos Gomes alcançou grande prestígio, mas também enfrentou desafios. O mercado operístico europeu tornava-se cada vez mais competitivo, e novas tendências musicais, como o verismo, começavam a ganhar força. Além disso, a saúde do compositor começava a apresentar sinais de fragilidade. Apesar disso, manteve-se produtivo, compondo também música sacra e peças orquestrais. Em 1879, apresentou Maria Tudor, baseada em peça de Victor Hugo. Na década de 1880, Carlos Gomes passou por dificuldades financeiras e mudanças no cenário musical. Seu estilo, enraizado na tradição italiana, começou a ser visto como conservador diante das novas vanguardas. Ainda assim, em 1889, compôs Lo Schiavo o Escravo, considerada uma de suas obras mais nacionalistas, dedicada à causa abolicionista, que já triunfara no Brasil em 1888. Em 1891, retornou ao Brasil, a convite do governo republicano, para dirigir o Conservatório de Música do Pará, em Belém. Apesar do prestígio, a saúde debilitada e os problemas econômicos persistiam. Nos últimos anos, debilitado por um câncer na língua, Carlos Gomes viveu em Belém, ainda compondo, mas com menor intensidade. Sua última ópera, Condor, foi apresentada em 1891, já com sinais do declínio físico do compositor. Antônio Carlos Gomes faleceu em 16 de setembro de 1896, em Belém do Pará, aos 60 anos. Seu corpo foi trasladado para Campinas, onde recebeu homenagens e repousa no túmulo monumento, que hoje integra o patrimônio histórico da cidade. Seu legado é duplo. De um lado, o feito histórico de ter conquistado o palco da Scala e reconhecimento internacional. De outro, a contribuição para uma identidade musical brasileira, mesmo escrevendo no idioma e nos moldes da ópera italiana. Carlos Gomes viveu entre dois mundos, o Brasil em processo de afirmação cultural e a Europa, centro da música erudita. Sua vida é símbolo do esforço de artistas brasileiros para se inserirem no circuito internacional, enfrentando barreiras geográficas, linguísticas e estéticas. Sua história inspira não apenas pela qualidade de sua música, mas pela determinação com que perseguiu seu ideal artístico. Mesmo que hoje algumas de suas obras sejam menos executadas, o Guarani permanece como um marco na história da música brasileira e mundial. Assim se encerra esta breve biografia de Carlos Gomes.